7 de junho de 1942. No coração do vasto e impiedoso Pacífico, o Império do Sol Nascente estava prestes a selar seu destino. Não com uma vitória gloriosa, mas com uma perda irreparável que mudaria para sempre o curso da Segunda Guerra Mundial. Naquele dia, a devastação que havia começado 3 dias antes em um pequeno atol chamado Midway se confirmava em toda a sua brutalidade. E o capitão Minoru Genda, a mente mais brilhante da aviação naval japonesa, sabia, com uma amargura dilacerante, e que a guerra no Pacífico havia sido perdida. Ele havia alertado, havia implorado, havia oferecido um caminho para a vitória, mas suas palavras, misturadas com a fumaça das chaminés de 4 porta-aviões em chamas, se perderam no vento da indecisão. As operações aéreas que haviam aterrorizado os aliados, desde Pearl Harbor até as audaciosas incursões no Oceano Índico. Genda era mais do que um estrategista. Ele era um visionário, uma anomalia em uma hierarquia muitas vezes avessa a ideias novas. Considerado o mais jovem e inovador pensador em um grupo de oficiais presos à tradição e à doutrina. Sua especialidade era a aviação naval, e seu mantra era a busca incansável por um ataque agressivo, rápido e decisivo. Mas o plano para Midway, concebido pelo almirante Isoroku Yamamoto, já carregava em sua essência as sementes de uma tragédia, e Genda, com sua inteligência perspicaz e instinto afiado, tentou desesperadamente evitar o que considerava um desastre iminente. Almoderna, a primácia indiscutível dos porta-aviões. Para ele, o objetivo de Midway não era apenas enfraquecer um atol, mas sim aniquilar a força inimiga. Cada decisão, cada manobra, cada avião no ar, deveria convergir para esse propósito singular. Sua recomendação era clara e categórica: um ataque imediato e contínuo, sem pausas desnecessárias para rearmamento que pudessem comprometer o elemento surpresa, sem hesitação que pudesse ceder à iniciativa. A velocidade, a audácia e a concentração esmagadora de poder aéreo eram os pilares da vitória. Ele defendia a manutenção de aeronaves de prontidão para interceptação e uma flexibilidade tática sem precedentes, capaz de atacar qualquer alvo que surgisse, pois a maior ameaça, a única ameaça real e existencial para a frota japonesa, eram os porta-aviões americanos, e não as instalações terrestres da ilha de Midway, que poderiam ser neutralizadas rapidamente. Fize sem experiência em aviação naval e propenso a seguir rigidamente os planos pré-estabelecidos, era um obstáculo colossal. Nagumo seguia o plano original de Yamamoto à risca, que priorizava um primeiro ataque às defesas de Midway para enfraquecer o atol e depois buscar a frota americana. Ele acreditava que mudanças bruscas na operação ou uma adaptação impulsiva às circunstâncias poderiam causar caos e desorganização na frota. O contraste entre a urgência quase febril de Genda e a rigidez protocolar de Nagumo era gritante e, no final das contas, fatal. Genda via o tempo como o inimigo mais implacável. Nagumo via o plano como um guia inabalável. Essa diferença fundamental de filosofia operacional, essa incapacidade de se adaptar a um cenário em constante evolução, se provaria a linha tênue entre o triunfo e o desastre, uma falha que Genda pressentia com clareza alarmante. Pensou. Enquanto a primeira onda de bombardeiros japoneses se dirigia para Midway, um avião de reconhecimento, um dos poucos disponíveis, evidenciando a falha na cobertura de patrulha que Genda tanto criticara, avistou uma frota inimiga, porta-aviões americanos. O alerta que Genda havia dado ressoava agora como um eco sinistro nas mentes dos oficiais, mas parecia tarde demais. O que se seguiu foi uma sucessão de erros que Genda, com sua visão tática apurada, havia previsto com uma precisão assustadora. O primeiro, e talvez o mais crítico, foi o atraso no rearmamento. Aviões que acabaram de retornar de Midway precisavam ser rearmados para atacar navios. Nagumo, hesitando, ordenou que as bombas terrestres fossem removidas e substituídas por torpedos e bombas antinávio. O convés dos hangares tornou-se um pandemônio de metal, explosivos e combustível, com tripulantes correndo para cumprir as ordens.
Mas então, um relatório vindo de um avião de reconhecimento japonês indicou que a frota americana tinha porta-aviões e eles estavam perigosamente próximos. A frota de Nagumo teve que rearmar novamente, agora para atacar navios de guerra, mas muitos aviões já estavam carregados com bombas para ataques terrestres. Em um frenesi de atividade, os hangares dos porta-aviões japoneses, o orgulhoso Akagi, o Kaga, o Soryu e o Hiryu, ficaram abarrotados de armamentos perigosos, munições em pilhas desorganizadas e galões de combustível que exalavam vapores voláteis, transformando os navios em verdadeiras bombas flutuantes, um inferno potencial à espera de uma única faísca. Essa hesitação, essa ordem e contra-ordem, esse caos logístico em um momento de crise, desperdiçou minutos preciosos, minutos que se tornariam a diferença entre a vida e a morte da frota japonesa. Ita de reconhecimento cobrindo a frota em todas as direções para detectar qualquer ameaça que se aproximasse, um escudo invisível de alerta. Mas a cobertura japonesa era insuficiente, esparsa, com lacunas perigosas que os americanos explorariam impiedosamente. Foi essa falha gritante que permitiu que os porta-aviões americanos, o USS Enterprise e o USS Yorktown, se aproximassem sem serem detectados a tempo, uma sombra silenciosa que se tornaria a espada de Damocles sobre a frota japonesa, apanhando os desprevenidos em seu momento de máxima vulnerabilidade. Japonês. A crença na superioridade tática e na invencibilidade da Kido Butai. Tudo isso estava sendo minado por uma vulnerabilidade invisível, uma arma secreta que os aliados empunhavam com maestria e que tornava as advertências de Genda ainda mais urgentes, ainda mais proféticas, que imediato e total contra eles. Mas a hesitação persistiu. A reorganização caótica nos convéses, a incerteza de quais aeronaves estavam prontas e quais não estavam, o desejo de reunir todas as forças antes do contra-ataque, tudo isso consumiu minutos valiosos que a sorte já havia negado ao Japão. E esses minutos foram tudo o que os americanos precisavam. Por volta das 10h20 daquela manhã fatídica de 4 de junho, um enxame de bombardeiros de mergulho americanos, vindos das profundezas azuis do Pacífico, caiu sobre a Kido Butai. Em um piscar de olhos, o inferno se soltou. O Akagi, porta-bandeira de Nagumo e palco da agonia de Genda, foi atingido, transformando-se em uma massa flamejante de metal retorcido, as explosões secundárias dos hangares enchendo o ar com o cheiro de morte e destruição. O Kaga e o Soryu seguiram-no rapidamente, engolidos por explosões secundárias que detonaram o combustível e as bombas que ainda estavam nos hangares. Minoru Genda, a bordo do Akagi, testemunhou a destruição quase instantânea da Força Aérea Japonesa, uma cena que o assombraria para sempre. Aquele dia, 4 de junho, foi o dia do ataque. Mas 7 de junho de 1942 foi o dia em que a devastação foi confirmada. O dia em que o Japão teve que confrontar a magnitude total de sua perda. Foi o dia em que o capitão Minoru Genda, o visionário que havia alertado para todos esses perigos e visto cada erro se desdobrar, soube que o Império do Sol Nascente havia perdido a guerra. No Pacífico, o equilíbrio de poder no Pacífico mudou radicalmente de forma irreversível. A maré da guerra, que antes parecia impulsionar o Japão a vitórias contínuas e audaciosas, virou-se com uma fúria avassaladora, e o Japão nunca mais recuperaria a iniciativa estratégica. Para Genda, que sobreviveu à carnificina e continuaria a servir como estrategista, a derrota de Midway marcou profundamente sua visão militar. Ele se concentraria na reorganização tática da aviação naval, mas a lição mais amarga havia sido aprendida. A partir daquele momento, sua defesa do ataque rápido, decisivo e focado se tornou ainda mais enfática, um lamento silencioso e um aviso constante pelo que poderia ter sido evitado. Império. Se as recomendações de Genda tivessem sido totalmente aceitas e implementadas com a urgência que ele clamava, se a hesitação e a burocracia não tivessem consumido minutos cruciais enquanto o inimigo se aproximava, se o reconhecimento aéreo tivesse sido adequado e contínuo, cobrindo cada quadrante, se a prioridade tivesse sido a destruição dos porta-aviões americanos desde o primeiro instante, sem desvios para alvos terrestres,
o desfecho poderia ter sido drasticamente outro. Um Japão vitorioso em Midway teria mantido a iniciativa no Pacífico, prolongado a guerra naquela frente por anos e potencialmente alterado a distribuição de recursos americanos, talvez até atrasando sua participação plena e decisiva na guerra europeia. A linha do tempo da guerra seria reescrita, mas a recusa em se desviar de um plano rígido, a falta de flexibilidade tática em face de novas informações e a subestimação letal da inteligência inimiga foram os catalisadores de uma derrota que se tornou o ponto de não retorno para o Império Japonês. Como o texto de referência nos ensinou sobre os erros estratégicos de Hitler, em Dunkerque, na Operação Barbarossa e na declaração de guerra aos Zeeun, a margem entre a vitória e a derrota na guerra é frequentemente mais fina do que se pensa, determinada não por grandes exércitos ou vastos recursos, mas por decisões cruciais tomadas em um momento que reverberam através do tempo, moldando o destino de nações. Em 7 de junho de 1942, essa margem se transformou em um abismo para o capitão Minoru Genda e para o destino do Japão na Segunda Guerra Mundial. Um dia que ecoou a amarga verdade de que, às vezes, os avisos mais claros são os mais ignorados.